Bem-vindo, gente. Essa é a última peça. Aí sim, pode ser uma invenção, para ela não se lembrar dele de propósito. Para de misturar a realidade com ficção. Você não veio aqui para contar isso. Você veio aqui para contar que você está doente, que não se lembra do filho que teve. Ela não lembra que tem um filho, e será que isso é real ou não? Será que ela realmente não teve? Contrata um professor de francês e que por um momento ela acha que aquele professor é um filho dela. Et c'est pas du tout les mêmes nasales. Então tudo isso assim, era como se uma pessoa ficasse parada e tudo, a peça inteira se desse dentro da cabeça dela. A primeira imagem dessa peça para mim era essa. E quando chegou o Danilo Grangeia, que para mim, além de ser um dos maiores atores brasileiros, ele tão novo e para mim já é assim, ele realmente é um homem de teatro tão potente, que entende absolutamente de tudo. Mas ela vai adjetivar isso pra cacete. Mas o fato é que eu topei, óbvio, porque... Primeiro porque eu não sou diretor, mesmo. Então a minha relação com a direção, ela se dá por um lugar que tem que passar pelo afeto. Então, como também o projeto tem uma característica que são esses deslocamentos, são os criadores e artistas um pouco fora da sua zona de conforto, como eu que geralmente sou ator dirigindo, o Tomás que é diretor geralmente atuando, a Inês, a primeira dramaturgia dela, isso coloca no nosso trabalho uma base estrutural que é esse deslocamento, é um pouco fora do eixo. Me colocar no lugar da atuação em português, nesse período curto, bem no momento também que eu estou cheio de trabalho lá. Então, eu já cheguei carregado de coisas. E aí foi muito desafiador, assim. Atuar é a primeira vez que eu atuo no Brasil, né? Lá na França, as temporadas são fechadas, com muita antecedência. Por exemplo, agora nós somos final de agosto de 2018. Na França, eu já sei que eu vou fazer uma peça em 2020. Eu já sei onde e eu já sei o horário também. Então, e aí aqui os teatros não fecham pauta com essa antecedência toda. Então, por exemplo, foi muito isso que eu aprendi aqui, que é a diferença, que tem que fazer no agora, no tempo presente, com o tempo que a gente tem, com uma espécie de energia muito essencial. Vocês vão conhecer aqui o espaço cênico, aqui ó, a capacidade máxima, 80 lugares, quer dizer, é um lugar bem pequeno, que já faz com que o público se sinta dentro do próprio cenário. Ele entra, a ideia era colocar o público quase dentro dessa história. Quando eu chamei a Simone, quando eu falei com a Simone, a ideia era que fosse uma instalação, que funcionasse e existisse independentemente da cena, dos atores. Né? Que isso ocupasse, por exemplo, o Sesc e ficasse aberto aqui para visitação, para que as pessoas pudessem ver. Ela surgiu por uma necessidade um pouco intuitiva da Inês, saca? Um pouco assim, ela dedica o texto à mãe, por questões pessoais. A Inês também está num momento da vida dela, está cuidando da mãe, está vivendo essa história com a mãe. É uma coisa que me é tão íntima, que foi até de uma certa maneira tão difícil para mim trazer à tona. Aí eu também quis trazer com tudo, com a minha mãe, com tudo, sabe? Mas é tão difícil. E como foi a experiência de fazer a peça, sua primeira peça? E a última, né? Também. A experiência foi essa. Primeira e última.